O Kung Fu surgiu na China há milhares de anos. Conta a história que o primeiro templo Shaolin foi fundado há 595 anos antes de Cristo, aos pés de uma montanha chamada Shaoxi, ao norte da China, numa província chamada Hunan. Ali, os monges se reuniam para a prática do budismo, uma filosofia que teria surgido na Índia a partir de um nababo chamado Siddhartha Gautama. Ele apregoava uma filosofia de vida que muitas pessoas admiravam. E assim ele construiu o primeiro monastério para que pudesse reunir os monges que praticavam essa filosofia. Vendo com que os monges eram sedentários, foram criados uma sequência de movimentos de animais, que inicialmente era chamada de Sichuan, o jogo dos 5 animais. De lá para cá, o Kung Fu, ou Xuan Fa, como surgiu na China, só foi sendo aprimorado. Na pequena cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo, existe uma associação chamada Associação Kuen-Lung de Kung Fu, que foi fundada em 5 de junho de 1999. Sua finalidade é fazer com que os praticantes se reúnam para treinar um estilo conhecido como boxe do tigre e da serpente. Inúmeros praticantes de Kung Fu vêm às academias tentando aprender a verdadeira arte marcial. Portanto, o mestre Francisco, fundador da associação, ensina que o Kung Fu, para ser aprimorado, não precisa de exercícios como calejamentos de mãos e pés, pois os treinamentos físicos e mentais que promovem a fusão fazem com que nós possamos adquirir força sem fazer exercícios exagerados ou se ferir durante os treinamentos. A prática do Kung Fu deve ser diária e devemos observar, por exemplo, a alimentação. Devemos nos alimentar de vegetais, diminuir o consumo de carnes vermelhas, diminuir o consumo de enlatados e beber bastante água. Isso faz com que o nosso sangue se torne alcalino e assim há uma melhora significativa na nossa saúde. A prática do Kung Fu ainda está ligada a movimentos que os chineses chamam de 5 movimentos chineses, que são a terra, a água, o fogo, a madeira e o metal. Os elementos da natureza devem ser harmonizados quando nós estamos treinando. Durante uma sessão de treinamento, o aluno faz alongamentos, treina socos, chutes, defesas e exercícios respiratórios. Isso faz com que o praticante adquira a verdadeira força do Kung Fu. O mestre Francisco já ministra aula há bastante tempo e já formou alguns alunos. Eles se tornaram professores, faixas pretas, e levam consigo o nome Kuen-Lung. Muitos praticantes se inspiram em figuras do Bruce Lee para poder aprender a arte. Depois de ter apanhado na escola, chegou em casa
Depois disso, o mestre Francisco conheceu um garoto que também praticava Kung Fu e começou a ensinar a ele alguns movimentos. Os movimentos básicos de um estilo conhecido como Pak Mei, que traduzido significa sobrancelha branca. A lenda diz que o Sobrancelha Branca era um mestre cruel que aprendeu o Kung Fu Shaolin, mas usava os movimentos dessa arte marcial para o mal. O mestre Pak Mei morreu, mas o seu estilo ficou, e hoje é muito conhecido na Ásia. O mestre Francisco treinava o Kung Fu diariamente em cima da sua laje, ou então se reunia com alguns amigos para praticar o Kung Fu em um campo de futebol. O mestre Francisco não sabia qual era a verdadeira base da arte marcial. Naquele tempo, desconhecia os exercícios respiratórios e o que hoje nós chamamos de harmonia. Naquela época, os mestres de Kung Fu ensinavam que os movimentos dos katis eram feitos de defesas e ataques. Então eles imaginavam que alguém poderia lutar como um tigre ou como uma garça. Mas isso não é verdade. O mestre Francisco descobriu isso tempos mais tarde. Em 1991, o mestre Francisco mudou-se para Brasília, onde conheceu um professor de Kung Fu que ensinava o Kung Fu Shaolin do Sul e do Norte. Bem próximo à sua casa, ele conheceu esse mestre e pediu para que ele o ensinasse de graça, pois ele não tinha dinheiro para pagar as mensalidades. Então o mestre Francisco ia até a casa desse professor para fazer aulas com ele de Kung Fu. Foi lá que ele começou a aprender os primeiros exercícios respiratórios, conhecidos como Qigong ou como Qigong, e no Japão também conhecidos como Yohans. Os exercícios respiratórios que foram ensinados pelo mestre eram do Shaolin do Norte. O professor que ensinava, o professor Francisco, morava a mais ou menos 10 quilômetros longe de sua casa. Uma vez por semana ele saía de casa e ia até a casa do mestre para fazer aulas com ele. E passava a manhã inteira lá treinando e voltava depois do almoço para casa. E durante a semana ele praticava os exercícios em casa. A força de vontade e o afinco levaram o mestre Francisco ao desenvolvimento dessa técnica, que hoje é conhecida por pequenos grupos de mestres no Brasil. O treinamento do Qigong requer que o aluno ou praticante faça exercícios de ciclos em ciclos, ou seja, todos os dias. Pois uma das traduções do termo Kung Fu é trabalho contínuo. A prática do Kung Fu não é para os preguiçosos. Inúmeros exercícios são ensinados nas academias de Kung Fu. Entre eles, os Taolus ou os Katis, que são formas que imitam movimentos de animais e os elementos da natureza. Mas o principal ensinamento do Kung Fu é sobre a energia interior. Os mestres dizem que ela surge num ponto chamado Dantin, que fica localizado a 2 dedos abaixo do umbigo. Deste ponto, nós vamos fazer com que a energia flua para mãos e pés, de acordo com a nossa vontade. Praticando os exercícios respiratórios todos os dias, nós vamos fortalecendo nosso corpo de maneira sistemática, formando uma capa protetora, e dessa forma são feitos também testes de quebramento, onde os alunos quebram objetos para mostrar ao mestre que adquiriram resistência. Esses testes são conhecidos no Japão como Tameshuwara.